Então, em um resumo, o que você precisa para a história? Uma promessa clara, um progresso envolvente e uma recompensa satisfatória. Oi, eu sou a Gabi Meto, escritora de fantasia e leitora voraz, e hoje estamos para o nosso retorno do amado quadro Dicas de Escrita aqui no canal. E hoje vamos estar falando um pouquinho sobre enredo, uma nova forma, talvez não uma nova forma, mas uma nova ferramenta para incrementar na hora de planejar a sua história, de criar o esqueleto dele, que é promessa, progresso e recompensa. Esse método é bem, na verdade, é extremamente similar aos 3 atos, mas vamos falar a verdade, gente. Praticamente todas as formas de planejar a história têm a ver com os 3 atos, porque ele é o beabá, o ar que toda história respira, porque toda história, não importa da forma que você escreva, não importa como ela seja, ela sempre vai ter um começo, um meio e um fim. Ela sempre vai ter uma introdução, um meio e um clímax. Por mais que requintada, por mais que diferente, pode ter mais passos, mas olhando lá no fundo, lá no cerne de toda a história, sempre vai ser essas. Então, eu sugiro que se você caiu de paraquedas, é o primeiro vídeo que você tá vendo, dá um pause aqui e vai procurar o que é os 3 atos. Eu vou falar brevemente cada um, mas se você quiser se aprofundar, busque um vídeo. Agora, no momento que eu me pergunto, eu tenho um vídeo dos 3 atos? Eu acho que eu tenho, vou deixar aqui se eu tiver. Se eu não tiver, me dê um tapa na cara, porque eu vou ser muito burra se eu não tiver e eu vou gravar se eu não tiver. E vamos começar com o nosso primeiro item, né? O vulgo conhecido como Ato 1, onde a gente apresenta mundo, personagem. Mas aqui a gente chama de promessa, onde a gente vai estar prometendo coisas para o leitor. E eu vou separar aqui em 3 tópicos. Tom, personagem e conflito. O que é o tom? Eu vou apresentar qual vai ser o estilo, o tom desse livro. Se ele vai ser um romance, se ele vai ser uma comédia, se ele vai ser um mistério, o que a pessoa vai estar lendo. O que eu tenho que tomar cuidado é manter esse tom que eu prometi. Então, eu não posso criar um prólogo, um primeiro capítulo totalmente tenso, totalmente misterioso e quebrar para uma história romance água com açúcar. O leitor, ele estava querendo ler isso. De repente eu entreguei outra coisa. Pode te frustrar. Muita gente vai falar, não, mas a pessoa vai conhecer a história. Conhece mesmo. Eu sou uma pessoa que não lê muito sinopse. Às vezes, eu olho a capa, olho, sei lá, um cote, uma frasezinha e falo, vou bonita, vou ler. Então, pode ser que não é isso que eu quero e abandone essa história. Então, você sempre tem que se firmar nesse tom. É claro que, ai meu Deus, eu comecei com uma história um pouco mais leve e eu quero que ela fique mais pesada ao longo da história. Tudo bem, você pode fazer isso. Aos poucos. Como eu disse, começa leve e vai ficando um pouco mais densa, um pouco mais pesada ao longo da história. Ela vai se modificando, mas não de repente. Não é um capítulo onde está tudo flores e arco-íris e de repente é tudo sombrio. Não pode. O leitor vai falar, o que aconteceu? Antes de você começar a escrever, planejar, senta e pensa, o que eu quero? Eu quero que seja uma história fofa, eu quero que seja uma história leve, eu quero que seja uma história divertida. Como vai ser essa narrativa? Vai ser uma narrativa mais séria? Vai ser uma narrativa com uma narradora cheia de piadinhas? A partir do momento que você tem a resposta, você começa a escrever. Outra promessa que a gente faz também é sobre o arco do protagonista, onde você vai, além de apresentar ele, vai mostrar o que falta na vida desse personagem, o que ele deseja, mas não pode ter, os obstáculos que impedem ele de ter isso e os defeitos que impactam a vida dele, que ele precisa superar. E aqui eu vou usar de exemplo o livro A Quarta Asa, porque talvez eu esteja com um pequeno hiperfoco nessa história. E aqui é um pouquinho diferente, porque o que a personagem quer nesse primeiro momento não é realmente o que ela quer. E às vezes isso pode acontecer ao longo da história. Esse objetivo do personagem mude. O que não pode ser é uma coisa assim. Mas vamos primeiro focar na nossa querida, nossa doce violência Violet Sorrengail, não sei falar o nome dela. O que essa personagem quer logo no início da história? Ela quer ser uma escriba. Quais são os obstáculos para ela ter isso? A mãe dela, desejando, obrigando ela a se tornar uma cavaleira de dragão. E o que falta na vida da personagem e seus defeitos é o fato de ela não ter confiança, ela achar que ela não é capaz, ela ter articulação fraca. Não digo que ter essa doença é um defeito, mas quando eu falo defeitos, defeitos, traumas, medos, problemas, obstáculos que o próprio protagonista tem que vai impedir ele de atingir esse objetivo. Tudo isso tem que estar apresentado na história. E o grande desafio é você mostrar isso sem ser escrachado, sem ser direto, sem sair falar, então, leitor, é isso aqui o drama. No caso aí, a Rebecca não faz isso muito bem, ela realmente deixa escancarado, porque a história começa já com uma irmã e a mãe brigando pelo futuro da Violet. Então as coisas acontecem bem na cara. E como eu já disse, gente, às vezes pode ser que esse
o personagem deseja, ele pode mudar ao longo do tempo. Não pode ser uma coisa do nada. Vamos pegar, por exemplo, novamente, ela queria ser uma escriba. Ela poderia ser uma escriba. Depois existem caminhos para ela. Mas ela percebe que ela gosta de ser cavaleira. Ela quer esse desafio. Então, o objetivo dela muda. Ela não deseja mais ser uma escriba. Ela deseja ser uma cavaleira. Ela vai desejando outras coisas porque ela vai alcançando esses pequenos desejos. E aí, agora que eu acabei de pensar, é que a Violet, ela não tem um grande arco o grande objetivo que ela quer chegar, né? Ela é pequenas sucessões de conquista. O que não necessariamente é ruim, só é diferente. O arco dela é ela descobrir que ela pode, que ela consegue, que ela não é só os problemas dela. Querendo ou não, por mais que não esteja escrachado o que falta na vida dessa personagem, a gente percebe o que falta na vida dela quando ela consegue essas coisas, quando ela consegue ter confiança, quando ela consegue florescer o melhor dela. Então, é interessante você acompanhar isso. E a última coisa que você tem que prometer para o leitor são os conflitos. Não necessariamente você precisa apresentar o grande conflito final da história, o cerne dela, mas você precisa apresentar para o leitor o que vai ter, o que vai mover essa história. Pode não ser mover até o final, mas ela tem que levar até um ponto. Nesse momento de promessa, a gente tem 2 conflitos que nos são prometidos em relação a Violet. O primeiro é o fato dela estar entrando num lugar extremamente perigoso, um lugar onde podem tentar levar ela de arrasta pra cima, um lugar onde ela pode ir de arrasta pra cima de maneiras inúmeras, e ela é fraca, então ela é uma desvantagem. Então isso vai ser um conflito. E esse conflito é um conflito que vai ser arrastado bem ao longo da história, ao ponto que aos poucos ela vai melhorando, ela vai superando isso para receber outras dificuldades na história. Então esse conflito nunca é finalizado, porque afinal a vida dela tá sempre em risco, mas ele, aos poucos ao longo da história, ele vai deixando de ser tão relevante quanto no início. Porque no início, gente, a corda tava no pescoço. Depois ela vai se suavizando. Outro conflito também, que é apresentado, é o fato de ter alguém com raiva da família dela, que talvez tente algo contra a vida dela, que no caso é o Xaden. É claro que esse conflito é rapidamente resolvido, porque a gente percebe que ali o sentimento é outro. Mas o conflito, ele é, não necessariamente para isso, mas a forma que a Violet apresenta o Xaden, que às vezes eu não gosto muito, eu vou assumir pra vocês, eu não gosto desse enemies to lovers, que nunca são enemies to lovers. Você nota que não vai ser um inimigo. Então aqui a gente já tem o quê? Um interesse romântico. Na verdade, a gente tem 2 interesses românticos. A gente tem o Dan e o Xaden. Então já mostra que a história vai ter romance, ação e aventura. O que eu vou entregar até o final. Nesse caso dessa história, ela não é apresentada o grande conflito central, que é os Warnings, mas tá tudo bem, porque é uma sucessão de descobertas, uma sucessão de pequenos conflitos que a história vai se montando. E uma coisa importante é que ela sempre se mantém nessa promessa. Aliás, qual é a promessa de Quarta Asa? Uma história leve e divertida, ação e aventura, risco de morte e romance. O que ela entrega? Tudo isso. O que nos leva ao próximo, que é progresso. Nosso famoso ato 2, que também é a parte mais importante e a maior da história. Por que ela é mais importante, Gabriele? Você pode gostar de um livro que tem início e final fraco e um meio maravilhoso, mas você nunca vai gostar de um livro que tem um início muito bom, um final muito bom e um meio merda, porque geralmente você vai desistir nesse meio merda. Porque é a grande parte da história, é o que move ela. E que onde vai acontecer toda a história, onde conflitos vão ser resolvidos, vão ser criados. E uma forma de fazer com que o leitor não abandone sua história é ter sempre a sensação de o progresso está acontecendo. A história não está estagnada. Algo está se movendo, algo está avançando. Seja a narrativa, seja os conflitos, seja o amadurecimento dos personagens. Então, sempre tem que estar acontecendo alguma coisa. Uma coisa que é dito também, se uma cena não faz essas 3 coisas, que é mover a história, aprofundar personagem e resolver conflito, se corta essa cena. Eu ia falar que geralmente não é tão drástico, mas é. Porque se tem uma cena que não faz nada disso, e vamos combinar, gente. Ter cenas que mostram amadurecimento mais do personagem é as coisas mais fáceis de se fazer. Se você não tem nada desses 3, por que essa cena tá ali? Então, é uma coisa a se pensar. Mas voltando ao nosso querido progresso, como dar essa sensação pro leitor que as histórias estão progredindo? Eu brinco que é a cada página, mas não necessariamente precisa ter um cliffhanger em cada página, tá bom, gente? A primeira coisa é resolução de conflitos e novos surgindo. A história nada mais, nada menos que é uma grande sucessão de conflitos. Eu vou estar fazendo um vídeo mais aprofundado nela, mas um livro é um guarda-chuva, onde vai ter uma ideia central e outras pequenas. O que eu quero dizer?
pegando quarta asa. Qual é o grande conflito da série? Existe Vernes e eles precisam derrotar isso. Esse é o único conflito da série? Não, existem outros. Ela tá se formando, existe conflito romântico, existe conflito de amizade, existe conflito de outros personagens. Cada um com a sua relevância. É claro que o grande conflito é o que mais tem relevância. O romance já tem uma relevância um pouquinho menor, mas ainda assim está grande. Intrigas com amigos vai ter um conflito um pouquinho menor, mas ele também é importante. E são esses conflitos pequenos que dão a sensação que a história está se movendo, que ela está acontecendo. Amigos brigando, amigos resolvendo, problemas surgindo, eles sendo resolvidos, dá essa sensação de que a história está progredindo. Uma coisa que não sei se quarta asa faz bem, porque depois que o Paulo Hatz falou uma coisa, eu nunca consegui tirar da cabeça, que é uma das coisas que quarta asa faz é colocar várias dinâmicas. Jogo de guerra, escalada. E a partir do momento que o Paulo Hatz falou, parece uma gincana, eu não consigo parar de pensar que é uma gincana. Então eu não sei até que ponto esse dinamismo que a história fez foi legal. Outra coisa que você pode fazer também é perguntas sendo respondidas e novas perguntas sendo feitas. Então, um pequeno mistério foi resolvido, outro surge, que dá aquela sensação de que a história está progredindo, a história está avançando, eu estou descobrindo mais coisas. Não ficar sempre no mesmo marasmo. Então, uma coisa que você pode fazer para finalizar, porque às vezes, gente, são muitos detalhes para pensar. Você pode colocar uma lista de todas as perguntas que a história vai ter. Então, pode ser passado misterioso de um personagem, conflito, não sei, mistério. Você coloca, faz essa lista e separa em capítulos. Onde essa pergunta vai surgir, onde ela vai ser respondida, quando a nova vai surgir, para ter sempre essa sensação de, olha só, a história tá andando. E falando sempre de personagem, gente, a gente sempre tem que mostrar eles evoluindo, eles errando, novos laços sendo feitos, laços sendo quebrados, enfrentando desafios. Tudo isso sempre vai gerar a história pra frente. E lembrando que tudo isso é uma mistura da mesma coisa. Então, conflitos, personagens, perguntas sendo feitas, perguntas sendo respondidas, tudo acontece ao mesmo tempo. E dá um desespero na hora de você pensar nisso, algo vital para a história. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado nesse momento é não desviar da promessa. Então, eu não posso estar criando uma história cheia de romance e ação e fantasia. É isso aqui o cerne. Eu não posso, no capítulo 15, colocar a Violet acordando no mundo real. Dragões não existem, é um mundo real. Como você vai se sentir quanto a isso? Você vai ficar puto da vida, não é mesmo? Porque quebrou a promessa. Eu não estava lendo uma história sobre o mundo real. Era uma história sobre romance e fantasia. Isso significa que eu nunca posso sair da promessa? A promessa é a minha prisão? Claro que não. O que você não pode fazer é fazer isso de forma abrupta, sem um bom motivo. E você sempre tem que tomar cuidado, porque mesmo fazendo de forma bem pensada, pode frustrar o leitor. Porque às vezes ele está esperando uma linha. Se você vai para outra, ele pode gostar, mas ele pode também odiar com todas as suas forças. E o principal, gente, que a gente sempre tem que lembrar, a história se move rumo ao clímax, ao seu ponto alto. E conforme esse momento chega, as coisas têm que ir escalonando. É onde a gente vai na recompensa. O famoso ato 3. O clímax. Eu acho que o clímax aqui, ele tá bem no meio entre promessa e recompensa. Porque a recompensa é o que o leitor ganhou desse livro. E a história pode ser muitas. Pode ser a satisfação de ter o protagonista alcançando o seu objetivo, de ver ele feliz, de ver que ele conseguiu. E nem sempre a recompensa é uma coisa boa, pois ela pode vir de forma de consequência. O que aconteceu porque o protagonista não conseguiu ver sua desgraça, sua morte, seu sofrimento. Infelizmente, finais ruins são bem... Ruins não, né? Finais tristes são bem raros. Outras vezes, a recompensa pode ser um pouco maior do que a promessa. Por exemplo, vou usar aqui teorias de fãs surtadinhos de quarta asa e o final. O que é a promessa, gente? É a Violet tentando sobreviver naquele mundo. E eu já vi um monte, tipo, ela virando rainha, ela virando... Nossa, quase dei um spoiler aqui. Outro tipo de recompensa pode ser aquela resolução inesperada, mas que faz sentido, que é um pouco maior do que você estava esperando. Então, eu queria ver uma personagem alcançando seus objetivos, mas ela foi além. Em vez de, sei lá, ela salvar a cidade dela, ela salvou o mundo. Outras vezes, um pouco mais difícil é que às vezes a recompensa ela pode substituir a promessa original. Essa é um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, e você tem que ter muito cuidado na hora de fazer. Quando a gente começa, a gente espera que o protagonista ele
vá para um caminho e termine em um certo ponto. Para você fazer esse protagonista terminar em outro ponto sem que o leitor queira queimar o seu livro e destruir você, você precisa convencê-lo de que essa recompensa foi melhor que essa. E agora eu vou criar uma grande fanfic aqui com cartazes. Ao longo da história, qual foi a promessa que foi feita a nós? E isso é uma coisa também, tá, gente? Quando são vários livros, várias promessas são feitas. O grande conflito do livro 1 da Quarta Asa, a revelação do mistério, né, do grande conflito, também é uma promessa. Aqui eu estou prometendo qual é o cerne da história, o que vai ser levado ao longo de todos os livros. Mas agora voltando aqui, o que eu tenho que fazer é mostrar que essa promessa aqui não é tão boa quanto essa aqui que eu estou entregando. E agora eu vou usar um exemplo aqui, ó, maravilhoso de Quarta Asa também. Qual foi a nossa promessa? Xaden e Violet juntos até o final endgame. Para ela terminar com outra pessoa no atual momento, como isso pode acontecer? Sem que a autora seja queimada. Porque por enquanto tá todo mundo gostando. Então, vamos supor, surge um novo personagem, eu começo a mostrar o quanto ele é mais legal, eu começo a fazer os leitores se apaixonarem por ele, até o momento que todo mundo prefira ele, em vez do outro. Estou usando um exemplo muito difícil, tá? Porque Xaden gostoso, né? Mas foco no conteúdo. Então eu tenho que mostrar pro leitor que esse final, essa recompensa é muito melhor do que eu prometi. Prometi uma bala, te entreguei uma barra de chocolate. E isso é o desafio. É claro que sempre vai ter alguém falando, eu preferi minha bala. Sempre vai ter. Mas o seu desafio é fazer a maioria das pessoas ficarem felizes com esse novo resultado, aceitarem essa recompensa. O que é um caminho um pouco mais complicado, assumo, mas também um desafio para o leitor, escritor, e a gente gosta de desafio, a gente gosta de sofrer. Então, em um resumo, o que você precisa para a história? Uma promessa clara, um progresso envolvente e uma recompensa satisfatória. Essa junção desses três vai gerar uma história incrível. E por mais que seja um pouco perigoso fazer isso, brinque com a expectativa dos seus leitores. Prometa uma coisa simples, entregue outra melhor. Subverta, mostre consequências, mostre seus personagens sofrendo. Crie novos conflitos, crie novas perguntas. Isso vai fazer com que seu livro fique inesquecível. É um caminho difícil, é um caminho complicado, mas é um caminho satisfatório no final. Você quase perde a sanidade no meio, mas é satisfatório no final. E essa foi a minha dica. Devia ter falado isso no livro, mas atualmente eu estou estudando um pouquinho com Brandon Sanderson. É verdade. Ele tem alguns vídeos de dicas de escrita, de estudo de escrita no canal, e eu estou começando a acompanhar. Então esse foi o primeiro vídeo. Que essas foram o que eu entendi da história. É claro que vocês podem pegar o vídeo dele, que tem mais de 1 hora, e o cara, assim, né? Quem é a Gabi na fila do pão perto de um dos maiores escritores de fantasia da atualidade? É uma forma de trazer pra vocês esse sinal, porque é um conteúdo em inglês, um conteúdo extenso, um conteúdo que cansa, tá? Vou falar a verdade, gente. Tem que assistir em 2 partes, porque eu canso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Deixe aqui nos comentários outros conteúdos pra mim. Aos poucos eu tô voltando aqui ao normal, gente. O próximo passo agora é 2 vídeos por semana, mas não vai rolar aí por enquanto, mas é a meta. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, porque teremos mais conteúdo de escrita em breve aqui no canal. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo e compartilhe para todos os seus amigos escritores, para eles virem aqui e conhecerem esse conteúdo maravilhoso. Vai me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô sempre mostrando um pouquinho do que eu tô fazendo, do que eu estou estudando, do que eu estou lendo. E o link dos meus livros vão estar aqui na descrição. Tanto disponível pelo Kindle Unlimited quanto pela compra do e-book. E se for comprar o e-book, compre usando o meu link, que a Amazon paga uma comissão pro canal e você não é cobrado nada mais por isso. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!